E aí, cara, não é nada, é o primeiro arranjo familiar extra da nossa história. Dom Pedro I. Eu nunca tinha vindo aqui, mas eu conhecia a história. Até há pouco tempo eu vi aquele filme Independência ou Morte, com o Tarcísio Meira novinho, e Glória Menezes. Glória Menezes é a Marquês de Santos, né? Exatamente. E dizem que daqui, desse palácio, saía um túnel que ligava até a Quinta da Boa Vista, que é onde morava Dom Pedro, com a pobre Leopoldina. Eu já andei investigando. E até a diretora do museu uma vez me disse que é lenda. Esse túnel não existia. Mas existiu a filha bastarda. Ah, isso é verdade. O nome dela era? Isabel, né? Isabel. Então nós temos aí o caso: pai, mãe e filha fora do casamento. Isso no início do século XIX, quer dizer, é tão antigo quanto o Brasil. A ideia de arranjos diferentes do casamento, que era a tradição familiar nossa. Mas hoje tem outros que não existiam naquela época. Por exemplo, o que tem hoje? Tem casamento gay, então filho de dois pais, filho de duas mães, isso não existia. Sim, mas já não existia separação. Eu cheguei a conhecer um sujeito que tinha 4 famílias, era um deputado federal, tinha 4 famílias em 4 lugares diferentes. Então, esses arranjos são antigos. O que está havendo agora é uma aceitação social de novos arranjos. Não, mas esse arranjo familiar que você está falando aí é um arranjo familiar baseado um pouco no machismo, né? Sim, que claro, é aquela coisa do cara que tem um harém. Sim, tudo bem. Hoje mas isso já não existe tinha mais. Filhos, não era só o cara ter mulher. Era de ter mulher, família instalada e tudo. Eu conheço um deputado federal daquela época, muitos anos, 30, 40 anos atrás, que tinha 4 famílias organizadas, um em cada cidade. Isso é que era interessante. Esse negócio de arranjo familiar, eu lido com isso desde meus 5 anos de idade. Porque meus pais se separaram, aí cada um se casou de novo, tiveram filhos, aí a ex-mulher do meu pai se separou também, teve mais 2 crianças. E aí tem momentos que todo mundo se encontra, é uma confusão. Também. Eu tenho filhos adotivos e tinha filhas minhas. E você chama os filhos da sua mulher? De filhos. De filhos Eles também. são meus filhos, para todos são seus enteados, não são seus filhos. Exatamente. Os meus irmãos, que não são meus irmãos de sangue, eu chamo de irmão também. Exatamente. Agora vamos à luta? Você é quase uma pioneira de novos arranjos familiares que estão ocorrendo na sociedade em todo o mundo. Desde quando você e Márcia são companheiras? Bom, na verdade, eu e Márcia estamos há 1 ano e 7 meses. Mas antes dela eu já tive um outro relacionamento que durou 3 anos. Nossa, 3 anos. 3 anos. Como é que você, esse arranjo familiar, comparado com o tradicional? Porque tem algumas diferenças essenciais no comportamento das pessoas envolvidas, enfim. Olha, na verdade, para mim não tem diferença Não tem, nenhuma. né? Não. E para ela, você acha que tem? Também não. Para Também ela não. ainda, ela é super de boa. A gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. E a vida da gente é normal aqui, do dia a dia. Você é de descendência cigana. Sou. Os ciganos são típicos independentes. Exatamente. Eles não aceitam conversa fiada com ninguém. Não, exatamente. Isso é também um pouco esse seu espírito cigano? Eu acho que sim. E a Márcia aí? A Márcia é italianona. Então, essa mistura de italiano com mas cigano. a família, ela é muito é brava. caliente, como diriam os espanhóis, bem quentinho. Mas ela é sempre assim. Aqui em casa quem fala mais alto sou eu, né? Então, quer dizer, essa relação então é muito especial. Cigano com italiano é um negócio... Tá dando trabalho, hein? Você tem uma curiosidade especial, você já tinha um filho antes. Já. E aí, o menino desde quando passou a participar desse arranjo familiar? Bom, na verdade, eu tenho 2 filhos. E eu sempre criei eles com total liberdade. Sempre conversamos sobre tudo, inclusive sobre sexo, sobre uma série de assuntos. Então, para mim, não houve nenhuma dificuldade. E para eles também não? Também não, eles adoram ela. E simplesmente fazia parte do processo de educação que você tinha conversado com eles? Fazia sim, porque na verdade eu nunca morei com homem nenhum, né? Ah, não? Não, foi tudo produção independente. Eu quis ter um filho, fui lá, tive, morreu aí. Depois quis ter outro, foi lá, pronto, então assim, você, normal. vamos dizer, é uma Criei veterana de sozinha, novos arranjos familiares. Exatamente. Então, você já era, vamos dizer, quase uma rebelde nos velhos tempos. Exatamente. Né? Para aquilo que era vigente na sociedade. Exatamente.
figura materna, ela está muito ligada ao cuidado básico da criança, né? É a mãe que amamenta, é a mãe que provê no sentido emocional, né? No sentido de estar ali no cuidado do dever de casa, né? Das questões básicas da criança. Isso, historicamente, tem sido tratado assim. E a figura paterna é muito mais a figura que está ligada ao social, né, da interdição das leis, das regras, de prover o lar, de trazer o suprimento para aquele lar. E aí, hoje em dia, a gente tem visto esses papéis um pouco misturados, né? Os pais também estão ligados ao cuidado com os filhos, ao cuidado do dever de casa, ao cuidado mais elementar, que antes era muito só da mãe, né? E a gente tem visto esses papéis se misturando um pouco. Você conseguiria se envolver com uma pessoa, um homem que não tivesse essa atitude que o Antônio tem? Não, porque eu também sou uma pessoa muito dinâmica. Eu acho que eu não seria uma mulher de ver um homem lá sentado no sofá, dando as ordens e eu ter que fazer tudo aquilo que ele quer. Não. Acho que a gente é o casal perfeito. Somos o casal perfeito. Esse pensamento ela não tinha, não. Esse pensamento ela aprendeu comigo. Foi verdade. Ela foi criada aqui com a mulher fazendo tudo. Isso. Quem é que te passou isso? Sua mãe? O costume que a mãe dela já teve, né? Como ele mesmo falou, você tudo vem de sente então também berço, da geração das mulheres, da sua mãe, para você também houve essa mudança, né? Quem não gosta é meu sogro. O que ele acha disso? Não gosta. Meu sogro é o seguinte, ele acha que é meio frescalhado. O meu sogro é o seguinte, ele reclama que por causa do meu jeito de ser, certo? Ele reclama que a minha sogra cobra dele. Olha só. A minha sogra cobra porque ele não ajuda. Está provocando uma crise. Isso, exato. Na família dela. Mas já teve um bom exemplo, né? Porque o marido da minha irmã, no caso, não fazia. Achava isso assim, muito machista. Agora, hoje em dia, ele já faz. Já lava um prato, Você né? acha que é um pouco por influência do Antônio? Com certeza. Como ele mesmo falou, minha mãe sempre fala. Isso eu posso me gabar. Minha mãe sempre fala, faz igual o Antônio. E as relações do menino, principalmente, com o mundo externo? Tranquilo? Normal. Ele leva as coisas com perfeita independência de pensamento também? No começo, quando ela veio morar comigo, ele teve assim, um comportamento diferente porque ele sentiu ciúmes. Porque era tudo só ele, né? Então eu vivia para ele. Mas aí ele foi se adaptando às novas regras da casa. Tá? Eu cheguei, essa é a pessoa que eu quero, é a pessoa que vai frequentar, é a pessoa que eu exijo que você respeite. Porque vai te respeitar também. E eu amo, ela me ama. É o que eu quero para mim, pronto, acabou. Teve uma ciumeira dos teus filhos. Você acabou dando mais atenção pro Renan, que é a caçula, né? Que agora tem 14 anos, mas quando chegou aqui tinha 7. Isso. Você acabou dando mais atenção para ele. Como é que foi isso? Como é que eles receberam isso? Olha, eu também tinha uma caçula, né? Então, de caçula para caçula, o ciúme correu aí, né? Mas, assim, a gente tinha feito esse pacto, né? De acolher esses meninos, de dar para eles esse lar. E eu notei que todos os meus filhos se esforçaram nesse projeto, né? E, realmente, por várias vezes, eles diziam, não, mas a gente quer realmente que eles se sintam aqui como pessoas da família. Não devem se sentir como hóspedes ou pessoas que nos incomodam. Leila, abstraindo um pouco o seu caso pessoal, a sua relação pessoal com a Márcia, como é que você vê esse caminho da sociedade com uma maior liberalidade de aceitação de qualquer tipo de casamento, de qualquer ligação, e legalizá-las? Nós pagamos os nossos impostos, né? Nós fazemos tudo que a sociedade quer que a gente faça. A gente tem o direito de ficar com quem a gente quer e fazer do corpo da gente o que a gente quiser, né? Desde que a gente não esteja prejudicando ninguém, eu acho legal. Eu sou super a favor do casamento, viu por quê? A gente precisa ter os nossos direitos. Se o meu parceiro amanhã ou depois venha a falecer, como é que eu fico? Adoção de criança. Também mas sou super a favor. Já está sendo aceito, até porque as crianças merecem. Exatamente, é melhor estar com um casal gay do que estar na rua. Olha só, é uma coisa tão complicada, porque quando a criança pegou uma certa idade, como é que ela vai explicar
pro filho, né? Que é o pai, que é a mãe, eu acho bem complicado. Eu acho que é relativo. Eu acho que vai muito da maneira como eles vão criar a criança, mas assim, eu não tenho uma opinião formada com relação a isso, nem positiva nem negativa. Prefiro ser neutro nesse sentido. Acho que a opção sexual não vem ao caso. Todo mundo tem homossexual que faz tudo que o homem faz, que aquele durão faz e que a mulher também faz. Não tem eu acho que não tem diferença. Eu não sou contra o homossexual, não, mas eu acho que no caso de formar família, tipo assim, de adotar uma criança, alguma coisa desse aspecto, para mim eu já não concordo. E como será formada essa criança? Como será formado esse casal? A psicologia hoje já afirma, por isso que eu me debrucei sobre esse tema, e o maior item do meu livro chama-se Da Viabilidade Psicológica da Educação pelo Casal Homossexual. Então a psicologia afirma que ser pai e ser mãe não é ter um sexo biológico macho e fêmea, não é ter um homem biologicamente e uma mulher, mas é uma representação de conjuntos de sentimentos, emoções e características que culturalmente são definidas como materno ou paterno, o que pode ser exercido indistintamente tanto por um homem quanto por uma mulher. Porque realmente nas produções chamadas independentes ou nas famílias monoparentais, os homens exercem os sentimentos, tanto femininos quanto masculinos, em maior ou menor intensidade, e nos casais homossexuais também um geralmente se aproxima mais de um papel de gênero e o outro do outro. Então isso não gera danos à formação da personalidade dos filhos, que filhos de pais e mães solteiros existem há muitos anos, há muito tempo, a sociedade já convive com isso, e nem por isso essas pessoas cresceram desequilibradas ou menos preparadas para a vida. Fizemos uma abertura lá na casa da Marquês de Santos, amante do Dom Pedro I. Agora estamos fazendo aqui em frente à casa dele oficial, né? Sim. A família oficial, não é? E o Extra filho oficial. dele, o Dom Pedro II, também tinha um casinho, só que meio escondido com a Marquesa de Santos. Enfim, os arranjos antigos também existiam. Só que o que a sociedade está fazendo agora é tornar isso não imoral, né? Mas legalizar os novos arranjos familiares. O que é importante é isso, que se acabe com essa farsa de condenar moralmente coisas que as pessoas não têm nenhuma razão para condenar. É uma decisão de vida que nós temos de respeitar os outros. Mas ainda tem muito moralismo no Brasil. Né? Tem muita mulher que não se separa do marido, apesar de apanhar do marido, ou de ser traída por uma questão de conveniência, eu acho até pior. Eu acho de separar, porque vai ser mal vista e tal. Eu acho que ainda existe muito falso moralismo, que é pior do que o moralismo. Porque o moralismo às vezes tem base religiosa, eu até respeito. Mas o que eu não respeito mesmo é o falso moralismo. É aquela atitude meio distante, como se aqueles que estão fazendo diferente, qualquer pessoa que acha diferente é inferior. E aí eu fico com o meu amigo Caetano Veloso sempre. De perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal. Este é o João, é o cara. E esse é o Milton, o Coroa.